A vida não é um baile de máscaras. Tem gente que, por equívoco, carência, falta de oportunidade ou de orientação, pensa que a vida é feita somente de confete, serpentina, e em razão disso anda de máscara por aí, mentindo para os outros e o que é pior para si mesmo. Esse tipo de conduta negativa enfraquece, drena a energia, consome o físico e o espírito, levando o indivíduo a morrer aos poucos sem sentir. Isso acontece porque quando faltamos com a verdade, começamos a caminhar em sentido oposto. Voltamos aos pontos já ultrapassados, andamos em círculos e gastamos a nossa chama interna de forma indevida. Essa luz que existe dentro de cada um de nós, para clarear a nossa caminhada, acaba por nos faltar lá na frente. Quando mentimos ou fantasiamos a realidade, não estamos ofuscando a visão daqueles que estão perto de nós. Pelo contrário, estamos nos cegando. Passamos a gastar horas e horas de nossa experiência em trabalhos mentais para sair daquela situação desagradável que nós mesmos criamos, para aliviar a dor que tentamos inicialmente evitar quando não assumimos nossos erros. E como dá trabalho mentir, cansa a mente. Temos sempre que bolar novas ideias para proteger a mentira contada ontem. Isso vai se tornando um vício, do qual muitas criaturas não conseguem mais largar. Junto com todo esse desconforto interno e externo, veio o remorso, aquela nuvem carregada, quando sentimos na própria pele o mal que fazemos a outra pessoa. Isso é, aquele sentimento da culpa, como ele nos corrói. Nessas horas, nossa chamada interna diminui e nos desorienta. Para ilustrar, um exemplo muito comum é o daquele que trai o seu parceiro, que vive uma vida dupla, que não assume nenhum relacionamento nem o outro. Está com uma pessoa e pensa na outra, e vice-versa. Fatalmente, com uma das duas estará sempre brigando, vai optando pela companhia de uma ou de outra, de acordo com os gestos receptivos do parceiro. Se esses não corresponderem à sua expectativa, eis aí um aval para a sua própria explosão. Combustão essa que, na verdade, é fruto de sua consciência em desalinho. Quem mente precisa de motivos para que briguem com ele. Ele vai farejando situações para que o outro inocentemente caia em sua armadilha. E quando encaçapa, bingo, era tudo o que precisa para desertar. Sai e deixa um rastro de dor e angústia, caso o outro não esteja emocionalmente estruturado. Chega a transferir para o outro a responsabilidade por tudo o que aconteceu, como se isso o eximisse de qualquer transtorno causado. Se o traído se magoa e cobra dele uma postura, melhor para ele. Assim pensa estar livre e alivia sua própria culpa. Quando as coisas se acalmam e volta para a pessoa amada, entre aspas, por vontade própria ou se o chamarem, depois pede desculpas ou não, e na primeira oportunidade fará tudo de novo. Repetirá as mesmas atitudes até aprender a gostar de si mesmo, até se encontrar com seu próprio ser. Quando finalmente tiver assimilado a lição, descobrirá que a felicidade que tanto buscou no mundo de ilusão era real e palpável. Nessas experiências fortuosas, sofre quem trai e quem é traído. Sobra dor e falta energia. No fim das contas, costuma haver poucos lucros para as partes envolvidas. Experiências assim muitas vezes são inevitáveis e fazem parte do aprendizado emocional do ser humano, da habilidade em que cada um tem ou não para o exercício da paixão.
Todavia, se adotada como conduta na vida, nos torna seres sedentos de paz. O ser dividido é extremamente infeliz e, na maioria das vezes, não sabe e nem quer admitir isso. Muitos agem assim porque têm baixa estima. Não tiveram a devida atenção quando crianças. Não se sentem valorizados, carregam chagas e complexo de inferioridade, que o fazem ferir os que estão perto deles, lhes dando amor e atenção. É um processo muitas vezes inconsciente que os leva à autodestruição. Partem para um escape da realidade, se envolvem em contendas fúteis, vícios e situações onde possam espalhar toda a sua agressividade. Na verdade, acabam se vingando em si mesmos. Fica difícil para quem não sente amor próprio reconhecer o amor que recebe. Ele desconfia o tempo dele mesmo. Como confiar em alguém? Perdem um tempo precioso da vida que não recuperam mais, sem falar nas pessoas especiais que atravessam seu caminho e que por desconhecimento dispensam. No fundo, é um processo penoso para quem está dentro e fora dele. Não somos perfeitos e estamos aqui para evoluir, mas permanecer no erro é estagnar. Em água parada nada se cria e as doenças se espalham. Viver uma relação, antes de mais nada, precisa ser saudável. Existem também outros exemplos de fantasias que vemos em abundância em nosso cotidiano. O manto da imaturidade, os que querem parecer o que não são, o véu da vaidade, que faz camuflar o perdão diante da falha de um companheiro, e por aí vai. Durante o reinado do Momo, devemos aproveitar para assumir esses personagens fictícios que gostamos de ser, vestir a fantasia para brincar com a vida. O carnaval é um palco que existe para suprir essa necessidade íntima de nos fazermos passar para outra pessoa. Mesmo que temporariamente, tem muito riso, muita alegria e mais de 1000 palhaços no salão. Aproveite, só não vale estender esse feriadão ao longo de todos os dias do ano. Depois da folia, lembre-se, vale a coerência, pois só a verdade nos harmoniza e nos leva ao encontro do amor, esse sentimento único que perseguimos desde que nascemos, fraternalmente.